Olá, meu nome é Fabiano e irei apresentar o trabalho Investigação de alterações estruturais no cromossomo 9 em pacientes com suspeita clínica de síndrome de Turner, feito sob orientação da professora Neide Santos, do Departamento de Genética. A síndrome de Turner é uma das alterações citogenéticas mais prevalentes na população, com incidência de 1 a cada 2.500 nascidos vivos do sexo feminino e geralmente apresenta-se cariotipicamente como a monossomia do cromossomo sexual. Dentre os achados clínicos dessa síndrome, pode-se citar a digenesia gonadal, a baixa estatura, atraso no desenvolvimento e características sexuais secundárias, além de algumas malformações congênitas, por exemplo. O cromossomo 9 é um cromossomo submetacêntrico do grupo C, que apresenta um grande bloco heterocromático, que pode ser melhor evidenciado no bandeamento C. Também possui alto índice de heteromorfismos, dentre os quais os principais são a inversão do cromossomo 9 e o 9QH+. Porém, esses heteromorfismos eles não têm uma relevância clínica bem compreendida. Vários estudos, contudo, vêm tentando relacionar esses heteromorfismos com achados clínicos de pacientes. O objetivo geral desse trabalho foi investigar se há associação entre alterações estruturais no cromossomo 9 e os achados clínicos de pacientes com suspeita clínica de síndrome de Turner. Os objetivos específicos compreenderam a cariotipagem das pacientes com suspeita de síndrome de Turner, determinar a frequência de inversão em 9QH+, e associar cada alteração estrutural com as condições clínicas e relacionar os resultados com os descritos na literatura. O presente trabalho foi realizado após a aprovação no Comitê de Ética do IMIP e do HC, e o projeto compreendeu um braço retrospectivo e outro prospectivo, sendo o retrospectivo resgatado pacientes com síndrome de Turner, cariotipadas no período de 2006 a 2018, e no braço prospectivo as pacientes foram cariotipadas durante o tempo da iniciação científica. Então, essas pacientes que foram encaminhadas do IMIP e do HC tiveram seu sangue coletado para a cultura de linfócitos e o cariótipo foi feito sob bandeamento G. Nas pacientes que tiveram suspeita de 9QH+, foi realizado o bandeamento C para confirmação da alteração e, por último, fizemos a análise e a comparação dos resultados. No total, foram analisadas 130 pacientes, do qual a maioria foi confirmada ser de síndrome de Turner, sendo 41% com cariótipo 45X e 35% apresentaram-se em mosaicismo. 14,6% das pacientes tinham cariótipo normal com alteração no cromossomo 9. Dentre esses cariótipos, os mais frequentes foram o 46XX com a inversão e o 46XX com o 9QH+. Os achados clínicos das pacientes foram bastante variáveis, e dentre eles a baixa estatura e o atraso puberal foram os mais frequentes. A variação da clínica pode se dar pelo local da alteração. No caso da inversão, ocorre quebra e reorganização do material genético. Com isso, pode ocorrer supressão ou exclusão de sequências eucromáticas. E o 9QH+, pode ocorrer duplicações de regiões de regulação de expressão gênica ou de genes. Outros fatores também podem estar relacionados, como o gene SHOX, que está relacionado com a baixa estatura na síndrome de Turner, e fatores epigenéticos. Portanto, estudos mais direcionados devem ser feitos para a elucidação das implicações que envolvem estas alterações. Concluindo, o diagnóstico da síndrome de Turner foi confirmado na maior parte das pacientes submetidas ao exame de cariótipo. Os cariótipos encontrados para a síndrome de Turner foram compatíveis com os descritos na literatura. E das 130 pacientes analisadas neste estudo, 19 apresentaram o cariótipo 46XX com alguma alteração no cromossomo 9. Assim como descrito na literatura, a inversão e o 9QH+, foram as alterações mais frequentes. Não foi possível estabelecer uma relação entre as alterações estruturais no cromossomo 9 e os achados clínicos dessas pacientes. Agradeço à Federal, à Propesc e ao CNPq, e também à equipe de citogenética humana do laboratório, que proporcionaram o desenvolvimento desse projeto. Obrigado.